Masami Kurumada com certeza é um autor de mangás extremamente prolífico, com suas várias obras que têm um visual reconhecível. Ele apareceu no final dos anos 70, trazendo uma estética ainda não vista aos mangás de ação e de esporte. E enquanto a qualidade de seus trabalhos é questionável na maioria das vezes, não dá pra negar que a sua influência no pré-anos 2000 para vários mangás de ação foi grande, e que eventualmente se desenvolveu em uma trindade de seus maiores mangás. E o que parecia ser o mais original entre a amontoada de mangás protagonizados por sósias do famoso Cavaleiro de Pégaso, Fumano Kojiro, um mangá sobre os clãs ninjas que ainda existem no Japão moderno, que por acaso destina a estudantes de ensino médio que brincam com espadas de madeira. O mangá aparecia nas páginas da famosa antologia Weekly Shonen Jump da Shueisha em 1981, quase que como uma resposta ao encerramento impactante e revolucionador mangá de ação e esporte, também de autoria de Kurumada, por sinal envelheceu muito mal, Ringen Kakero, de 76, que tinha terminado apenas alguns meses antes. Como dito anteriormente, a história narra os acontecimentos envolvendo rivalidades entre vários clãs ninjas que se desenvolvem ao longo de 3 arcos, contando 93 capítulos e 10 volumes. Cada um desses arcos envolve de alguma maneira o personagem principal, Kojiro, em companhia de outros guerreiros batalhando contra um inimigo comum, que nem é visto em Cavaleiros Zodíacos e incontáveis outros mangás de ação. Os primeiros capítulos são usados para estabelecer o personagem principal e o mundo ao seu redor, mas ele não perde tempo já introduzindo o clã rival Yasha e os outros integrantes do clã Fuma. Uma das principais forças desse mangá seria a sua ação, que eu considero bem original até para os padrões de hoje. Muitos dos combates entre ninjas eram praticamente batalhas psicológicas, onde os oponentes tentam discernir o que é realidade ou o truque do inimigo, fazendo com que muitas das técnicas usadas por diversos personagens não fossem apenas ataques genéricos, e sim truques com o intuito de ludibriar o inimigo e tirar vantagem de sua fraqueza. Claro que a série ainda possui as marcas registradas do Kurumada, com personagens caindo de cara no chão diversas vezes e sangrando pela testa, mas dos trabalhos que eu li, esse provavelmente teve as lutas mais bem elaboradas. Esses duelos ninjas mantêm a leitura divertida e fluida, já que você está praticamente assistindo o desenrolar dela com o mesmo nível de informação e entendimento dos personagens, o que adiciona bastante na imersão na experiência. Infelizmente, o mangá perde na parte da sua essência já no segundo arco. As espadas de madeira sagrada se tornam o foco principal nas lutas, o que tira bastante da intensidade das lutas, quando basicamente acabam se resumindo a competições de quem tem o graveto mais forte. Elas ainda têm valor de entretenimento, mas chegam a ser extremamente repetitivas. Além disso, vários conceitos universais sobre o destino de deuses celestiais são introduzidos, o que à primeira vista pode parecer bem interessante, até você perceber que tais conceitos são descartados rapidamente após o começo do terceiro arco, que retorna ao estilo de batalhas do primeiro arco. Assim como o termo Cosmos começa a ser usado com os personagens principais desse arco, que começam a ser chamados de Guerreiros do Cosmos. Como todo mundo sabe, Cosmos é quase que uma marca registrada de CDZ. Você pode perceber que até agora eu só falei como as cenas de ação são muito criativas e impactantes, mas isso é porque essa é praticamente a única coisa que esse mangá tem a oferecer. Plot de personagens não é nem de longe seu forte. Até quando você olha para o personagem principal, ele realmente não tem muita profundidade, praticamente só serve como um meio de justificar mais cenas de ação. Você vê o Musashi Asuka chega a ter muito mais personalidade que a própria estrela do mangá, com sua motivação de proteger seu irmão mais novo que está sofrendo de uma doença terminal. Já os coadjuvantes não fazem muita coisa na história, eles podem até ser considerados versões protótipos dos Cavaleiros de Bronze, com o personagem Ryoma tendo uma aparência bastante similar à do Shiryu, e o Kirikaze sendo literalmente o Shun de Andrômeda. O mangá também é estruturado de uma forma que o time principal de personagens mude a cada arco. No primeiro arco temos apenas os membros do clã Fuma, já no segundo a maioria dos membros não está presente. O time principal consiste não apenas de Kojiro e Ryoma, mas de Musashi, um personagem novo chamado Soshidate e um guerreiro lendário imortal chamado Sima. E no terceiro arco o time muda novamente, fazendo com que nem temos tempo de nos aprofundar nos personagens, já que o mangá já está usando todas as cenas dele com lutas contra inimigos que são introduzidos um atrás do outro. E como a gente nem passa muito tempo com eles, a chance de algum crescimento e desenvolvimento é completamente nula. A história não é necessariamente uma coisa ruim, já que o mangá cumpre bem seu papel de ser uma história com bastante ação e misticismo. Isso é uma leitura bem excitante. O mangá sofre de um final rushado e abrupto que deixa várias pontas soltas na história. Isso aconteceu devido ao falecimento do pai de Kurumada durante a serialização da série.
que levou ela a fazer uma conclusão antes do planejado, no ano de 1993. Felizmente, o mangá ainda tinha uma popularidade suficiente para em que o ano de 1989, 6 anos após o final da série, o estúdio Animate Film produzisse uma adaptação em OVA do mangá original, dividida entre 2 séries e um único episódio de 45 minutos. O primeiro OVA tendo 6 episódios, Fuma no Kojiro Yasha Ren. O segundo, Fuma no Kojiro Senkei Sensou Ren, também tendo 6 episódios. E o Fuma no Kojiro Fuman Haran Ren, com apenas 1 episódio. Adaptam devidamente os 3 arcos no mangá original. Essa adaptação também conta com os designs do Shingo Araki, que foi também responsável pelo anime de CDZ. E vários dubladores também de CDZ dublaram personagens aqui, como Hideyuki Hori, a voz de Kid Fênix, e Suzuoki Hirotaka, que dublaram Ryoma e o Imperador Caos, respectivamente. Esses foram EVAs trazendo aqui ao Brasil em formato VHS, com o título de Kojiro e os Guardiões do Universo, muito para aproveitar o boom do Cavaleiros do Zodíaco na época. Felizmente, apenas os primeiros 4 episódios foram dublados. Essa pena azul vai penetrar em você e vai acabar com a sua vida. Como? Desapareceu. Não tem problema. Você está perdendo seu tempo. Onde você estiver, essas penas brancas localizarão você. Fique sabendo que esse truque é infalível. Ali! Não adianta se esconder usando formas camuflantes. As penas reagirão conforme o seu movimento. Desista. Não adianta atacar nem fugir. Há mais uma pessoa. Kurumada revisitaria a franquia 2 vezes nos dias atuais, com uma continuação direta do mangá original em 2003, escrita pelo próprio e desenhado por Yuri Satoshi, que tem um traço praticamente igual ao próprio. A história conta o conflito envolvendo a personagem Ranko Yagyu e o clã Yagyu, assim como as espadas sagradas. O mangá foi serializado até 2006 na revista Champion Head, mas por alguma ordem do destino o mangá entrou em hiato em 2006 com apenas 17 capítulos e assim continua até hoje, sem nenhuma indicação dos autores de continuar a história. Já em 2019, Kurumada lançou Fuma no Kojiro de Onomaki, um mangá de 3 capítulos que se passa antes dos eventos do mangá original, mostrando um pouco do treinamento com Kojiro e os outros membros do clã Fuma, e assim como participarem em uma batalha contra um guerreiro misterioso. É um mangá bem bobinho, com uma arte bem medíocre. Já no final do ano passado foi anunciado na revista Champion Head que um mangá relacionado a Fuma no Kojiro vai começar a ser serializado no 3º trimestre desse ano. A arte promocional mostra a silhueta do personagem Musashi Asuka. Isso vai ser um mangá novo ou um retorno da sequência, ninguém sabe ainda. Afinal, Fuma no Kojiro foi uma série conturbada e que ainda assim possui um nível de sucesso que não será alcançado por muitos outros mangás da época, e que mantém um certo nível de relevância até os dias de hoje. Por mais que o mesmo possua muitos problemas de roteiro e estrutura e não seja nem de longe algo que vale a pena ler ou assistir por aqueles que não possuem o interesse nas obras do autor. O famoso não fede, não cheira. Ainda assim, o mangá tem várias coisas interessantes e podem trazer uma grande quantidade de entretenimento dependendo da pessoa. Esse foi meu vídeo sobre essa obra relativamente esquecida de Masami Kurumada. Lembre de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos desse canal com frequência duvidosa. Além de comentar se você concorda ou não com a minha opinião nessa série. Eu realmente não sei o que o resto do mundo acha desse mangá, então eu estou levemente curioso. O próximo vídeo provavelmente será algo diferente disso.